Caramelo é um filme de comédia dramática com um cachorro, no qual o drama não vai estar nele, mas sim no tutor dele, o Pedro. É um filme que mistura esse tom leve com algo bem mais sério, uma doença grave. É sobre isso que eu irei falar hoje. Então, sim, bora falar de Caramelo. Que nome a gente dá para um cachorro caramelo? Nessa história nós teremos Pedro, um chefe de cozinha que adota sem querer um caramelo muito bagunceiro. Ele vai descobrir que infelizmente ele está com um tumor cerebral e a partir disso começa o seu tratamento. Nesse percurso ele vai conhecer pessoas novas que vão fazer ele ver a vida de uma maneira um pouco diferente. Claro, também nesse percurso ele vai cada vez mais se tornar o melhor amigo do Caramelo. Como bem falado na introdução desse vídeo, esse é um filme de comédia com drama e logo no início a gente vai ter uma cena muito triste, que é esse Caramelo sendo abandonado ali por alguém no meio da estrada. E isso infelizmente continua acontecendo até hoje, né? É algo realmente muito cruel, algo muito ruim mesmo, mas infelizmente isso acontece até hoje. Ainda nesse começo nós vamos ter algo que acompanha esse filme durante toda a sua história, a brasilidade dele. Nós vamos ter alguns acenos a coisas que estão enraizadas na nossa cultura e que faz parte dela. Coisas como coxinha, né? A coxinha vai ter um papel fundamental nesse filme, mas também o próprio nome Caramelo, dado a um vira-latas ali de cor marrom, é um nome tipicamente brasileiro. E não só isso, como muitos outros acenos que vão tendo ao longo do filme com relação à nossa cultura. Bom, mas o filme vai tentar equilibrar esses dois temas, né? Tanto essa comédia através do Caramelo e de outros personagens, mas também esse tema ainda mais sério, né? Porque a gente tá falando de câncer, que por si só já é um tema bem sério. Mas ele vai tentar equilibrar esses momentos maiores de tensão com algumas cenas um pouco mais leves, mais engraçadas e descontraídas. Em alguns momentos isso vai funcionar, mas assim, na maioria das vezes isso não funciona tão bem assim. Você tá louco, cara? Não tá vendo a gente aqui, não? Na minha visão, a percepção que eu tive sobre esse filme é que parece que ele demora um pouco demais para se encontrar. No começo ele vai soltando algumas coisas ali, fazendo alguns acenos, até ele conseguir se encontrar e a partir disso continuar com a sua história. Eu acho que ele vai perder muito tempo tentando criar a relação em si do Pedro com o Caramelo e deixando de lado um pouco essa interação que o Pedro e que o próprio Caramelo tem com outros personagens que vão aparecendo nessa história. E assim, eu sei que a intenção do filme é o Pedro e o Caramelo, mas essa relação deles dois é muito bem construída logo no começo. Logo no começo a gente entende que o Caramelo é fundamental para essa história, que ele vai transformar a vida do Pedro, e aí a partir disso o filme poderia colocar um pouco menos de cena deles dois interagindo juntos, para conseguir desenvolver até mais alguns outros personagens, e nesse processo, enquanto desenvolvia outros personagens que vão aparecendo ao longo dessa história, também continuar a desenvolver essa relação do Pedro com o Caramelo, porque ele fica muito tempo focado nisso e esquece os outros personagens dessa trama, porque em determinado momento do filme ele vai deixar essa relação de lado para focar em alguns outros aspectos do filme, e aí depois ele retoma novamente para essa relação desses dois personagens. Então parece que o filme ele se divide em dois blocos muito concisos. Primeiro, o Pedro e o Caramelo se conhecendo, interagindo e cada vez se tornando mais amigos. Aí ele para de fazer isso para focar em outros personagens, para focar em desenvolver outros aspectos da trama, e depois ele volta novamente a focar mais no Pedro e no Caramelo. E isso por si só não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa negativa. Eu só não acho que o filme ele conseguiu achar a melhor forma de fazer isso. Eu não acho que essa tenha sido a melhor forma do filme abordar todos os aspectos que ele queria ter abordado. Ele poderia ter feito algo de maneira diferente, o que poderia ter saído ainda melhor. Porque acontece de termos alguns personagens secundários que são muito interessantes quando eles são abordados, só que eles não vão ter tanto aprofundamento assim. Eu vou falar mais sobre isso na parte com spoilers, porque eu não quero me aprofundar demais para vocês aí não tomarem spoilers na lata, né? As partes dramáticas do filme são todas muito bem feitas. Eu tenho que confessar aqui que eu fiquei realmente bem emocionado em alguns momentos desse filme. Chega a ser até mesmo uma apelação, né? Porque a gente tá falando de uma doença muito
muito grave, uma doença que mata muitas pessoas, que é algo muito trágico mesmo. E também nós estamos falando de um filme com um animal, e sempre que tem um filme com um animal, a gente já fica bem emocionado. Porém, essa parte mais cômica que eu falei, essa parte um pouco mais leve, ela vai funcionar bastante quando o foco é mais o caramelo e também alguns outros cachorros. Mas quando ele vai para alguns humanos, quando ele vai para alguns outros momentos ali, eu acho que ele perde um pouco o tom, sabe? Eu acho que fica um pouco descolado do que era a proposta do filme. Parece que é uma sketch dentro do filme, sabe? Eu fiquei com essa sensação de estar vendo ali uma sketch no meio de um filme dramático ali em alguns momentos durante todo esse longa, né? E pô, quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro essa mistura de gêneros, né? Eu adoro filmes que transitam bem entre gêneros, seja terror com comédia, comédia com drama e afins. Eu gosto muito dessa coisa de você em um momento estar chorando e logo em seguida você está sorrindo, sabe? Pra mim isso é maravilhoso. Mas eu acho que esse filme ele não consegue fazer essa transição de sentimentos, essa transição de gêneros, da comédia para o drama ou do drama para a comédia de uma maneira tão bem feita assim, sabe? E assim, eu tenho que ser sincero, em alguns momentos fica até mesmo constrangedor, porque eu acho que a direção não corta a cena ali no momento que ela tinha que cortar, e aí ela se estende um pouco além da conta e fica algo meio constrangedor, algo meio The Office, sabe? Quando você não quer mais olhar para aquilo porque tá com uma vergonha alheia e continua, pô, corta, vamos cortar a cena antes, viu? Mas também quem sou eu pra dar pitaco aqui? Eu sou todo mundo, porque o vídeo é meu, então eu falo o que eu quiser, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que esse cão é o demônio! O Rafa Witt, ele é muito bom nesse filme, ele tem um carisma gigantesco. E uma coisa aqui que eu tenho que pontuar é que o nome dele nesse filme é Pedro, que é o mesmo nome ali do personagem dele da Malhação, que ele fez par romântico ali com a Karine, se eu não me engano, Karina. Mas eu só queria pontuar isso aí, que eu adorava essa Malhação, né? Mas ele é um ator que tem um carisma muito grande e ele consegue realmente traduzir esse carisma dele para uma atuação muito interessante aqui nesse filme. Ele vai carregar basicamente toda essa parte dramática do filme, né? E eu já falei aqui que eu fiquei bem emocionado em alguns momentos desse filme, e na maioria das partes ali em que nós estamos no drama do personagem do Pedro ali, sobre o câncer, sobre como ele, pô, tava no auge, tava no momento, no ponto alto da vida dele, e ele recebe essa notícia, um baque, eu realmente fiquei bem emocionado assim. O Rafa Witt nesse filme tá maravilhoso. O cara tem muito carisma, né? Não tem jeito. Porém, eu não deixo de sentir essa coisa de que talvez, se o filme se focasse também em alguns outros personagens que vão aparecendo ao longo desse filme, ele poderia ter ganhado ainda mais. Mas a história, por mais que ela pareça simples a um primeiro momento, ela consegue realmente fazer um bom trabalho de emocionar a gente, né? Também muito por conta ali do Rafa Witt e do Amendoim. O Amendoim ali, que é o intérprete do cachorro Caramelo, né? Ele que faz o personagem do Caramelo. Ele também é um cachorro muito carismático, pô. Assim, todo cachorro é um cachorro muito carismático, mas esse cachorro aqui, ele nasceu pra ser ator, pô. Esse cachorro é carismático, ele junto com o Pimpão lá do Ainda Estou Aqui, pô, tem que colocar esses dois aí pra concorrer a prêmios. No ano que vem tem que ter melhor cachorro no Oscar, viu? Mas enfim, os dois, eles conseguem entregar essa parte dramática, né? Porque a gente vai ter também essa parte dramática atrelada a esse personagem do cachorro Caramelo. Como eu falei, logo no começo do filme a gente já tem muito dessa parte dramática, que a gente já fica bem emocionado. E logo em seguida a gente vai ter também mais partes dramáticas. Mas também o cachorro Caramelo, ele funciona muito bem nas partes de comédia, nas partes mais leves ali do filme, em que o filme quer sair um pouco daquela tensão de toda a doença ali que o Pedro está enfrentando, e que é uma batalha realmente. Aí o filme quer ir para um tom mais leve, ele usa bastante do Caramelo ali, que vai funcionar bem. O problema é quando vai para outros campos ali que não funcionam tão bem, né? Mas eu quero falar mais sobre esse filme com mais ênfase, então agora eu vou entrar na zona de spoilers, então se preparem aí e simbora para a zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco.
Galera, antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o serviço da NordVPN. Esse que é um serviço maravilhoso que eu já estou usando faz meses e eu posso dizer é um serviço de ótima qualidade. Você consegue usar ele no seu computador, você consegue usar ele no seu celular, no tablet, você vai conseguir utilizar em todas as suas máquinas. Esse serviço vai garantir ali que você não receba ali um hacker invadindo o seu PC, invadindo a sua máquina e vazando todos os seus dados. Fora que sempre que você entrar em um site malicioso, ele vai te avisar para você sair o mais rápido possível que aquele site pode conter vírus, malwares e muito mais. Fora que para nós que somos cinéfilos, amantes da sétima arte, é um serviço fundamental, porque o catálogo de streamings aqui no Brasil são muito reduzidos, então você paga por um serviço ali, um serviço caro muitas vezes, e o catálogo é bem reduzido, só que lá fora o catálogo é ainda maior, é um catálogo muito grande mesmo. Então com a NordVPN você consegue mudar a sua localização e assim acessar muitos filmes novos, acessar um catálogo gigantesco de filmes novos em streamings que tem lá fora, mas não tem aqui. Então eu sempre aconselho que vocês utilizem a NordVPN, e com o meu link que está aí na descrição, vocês conseguem garantir ali um desconto maravilhoso no plano de 2 anos. Galera, vai ficar um preço super camarada. Eu aconselho demais que vocês entrem aí no link e vejam também as muitas outras coisas que a NordVPN pode proporcionar para vocês. Então não esquece de acessar o link aí, e também vai ajudar bastante aqui o canal vocês acessando o link, né? Muito obrigado, e agora sim, vamos voltar para o vídeo. O cachorro sente coisa que a gente nem imagina. É. Eu, se eu fosse você, eu ia no médico. E quem vai descobrir o tumor do Pedro primeiro é o próprio Caramelo, que consegue farejar isso. Ele vai, faz o exame e consta que ele realmente está com um tumor. E é um verdadeiro baque pra ele, porque ele estava ali com 27 anos, tinha acabado de se tornar chefe de cozinha ali, o chefe supremo, não sei como que chama, mas é o primeiro em comando ali da cozinha num restaurante muito chique ali. Ele fez uma coxinha para Paola Carosella, que está nesse filme também como Laura, né? E aí ele faz essa coxinha pra ela, que é uma crítica gastronômica, e aí ele ascende a essa posição ali de número 1 ali da cozinha, né? E como eu falei na parte sem spoilers, ele vai encontrar pessoas que vão ajudar ele a lidar melhor com essa situação, né? Incluindo o Léo, que é um personagem ali que é muito legal quando aparece. Ele é um personagem muito carismático, ele tem câncer no testículo e ele vai ajudar o Pedro a olhar para isso com um olhar um pouco mais positivo. Ele fala muito sobre o mindset positivo lá, para olhar por isso por um lado positivo, para não deixar se abalar por essa notícia e por toda essa situação. Mindset positivo. E a um primeiro momento eu até estranhei isso, né? Porque realmente é uma situação muito ruim e você tentar lidar com isso de uma forma positiva, eu acho que é meio difícil, eu acho que é meio complicado. Mas eu entendo, né, que quando você tá numa posição muito difícil, quando você tá numa situação muito difícil, às vezes você levar isso com um pouco mais de leveza pode te ajudar até na questão psicológica, né? Você não pode deixar o psicológico se abalar também. E aí é por isso que o Léo fala pro Pedro levar as coisas com mais leveza, né? E é um personagem que eu achei muito legal e que infelizmente não é tão bem aprofundado assim. Eu queria ter visto mais tempo dele em tela. E isso serve não só para o Léo, como também para alguns outros personagens que vão aparecer ao longo da trama, né? Eu já vou falar mais sobre a Camila, sobre outros personagens também que vão aparecendo ao longo da trama. Isso poderia ter deixado o filme melhor, sabe? Você aprofundar mais esses personagens, principalmente o Léo, sabe? Porque o Léo, ele tem muito carisma, é um personagem ali que é muito interessante e que vai ajudar bastante na história do Pedro. E aí depois, né, a gente meio que já sabe que ele vai morrer, a gente já sabe que quando ele aparece esse personagem pra transformar a vida do Pedro em algo um pouco mais leve, levar a vida com leveza, né? Não só ele, como todos os outros personagens que vão aparecer na história do Pedro vão servir bastante pra ele ver a vida com um pouco mais de leveza. A gente sabe que o Léo, ele tá tipicamente aquele melhor amigo do personagem ali principal que vai morrer e vai ser um grande baque para o filme. E é um baque realmente, né? Porque a gente gosta do Léo, só que eu acho que a gente gostaria ainda mais dele se ele fosse ainda mais bem desenvolvido, ainda mais aprofundado, bem utilizado durante toda essa história, sabe? Não é sobre marcar o mundo, é sobre marcar as pessoas.
Te amo, Playboy. Vamos ter também, como eu já falei, a personagem da Camila, que vai ser o par romântico do Pedro, né? A um primeiro momento, eu não achei que eles combinavam tanto, que eles não tinham tanta química, porém, ao longo do filme, né? É isso que eu falo pra você desenvolver melhor os personagens. Ao longo do filme, eles foram tendo mais momentos juntos ali e realmente eles se tornaram um casal com bastante química, né? Se tornaram ali um casal realmente bem fofo. Inclusive, ela também vai ajudar ele nesse processo, né? Vai ajudar ele a lidar com tudo isso, sempre do lado dele. Quando eles começam a ter um negocinho ali, ela não sabia ainda que ele tava com câncer. Depois que ela descobre, ela continua com ele, raspa a cabeça dele, continua com ele ali, ajuda ele no processo. É muito romântico, é muito fofo mesmo. E claro que ajuda ela a gostar muito de animais e ter ali uma ONG de animais ali, como se fosse uma escolinha de animais, mas também ela recupera animais ali em situação de vulnerabilidade, né? Ajuda muito porque o Pedro, ele tem o Caramelo, que é um cachorro arteiro, um cachorro maluco, é um cachorro, pô, o cachorro ali que tem muito carisma, mas é um cachorro também muito bagunceiro, né? Então esse vai ser o motivo que vai juntar eles dois a um primeiro momento, só que depois a gente vai ver que eles vão cada vez mais se apaixonando, né? E como eu falei, né, o Caramelo, ele é muito arteiro, ele é muito bagunceiro, e eu acho que isso funciona bem para esse filme, porque isso vai dar o toque especial para este filme, porque isso vai ser os momentos mais leves do filme, os momentos mais calmos, com mais comédia ali, os momentos mais tranquilos realmente, né? Quando ele tá fazendo bagunça, quando ele tá sendo um cachorro. Isso é o momento ali que o filme tira um pouco daquela tensão de toda essa batalha que o Pedro tá enfrentando e nos leva ali pra tentar dar um sorriso, né? Normalmente eu sou muito receoso com filmes de animais, né? Eu não curto assistir filmes de animais porque eu sempre fico realmente bem emocionado. A gente vai ficar emocionado porque é um animal ali que tá sofrendo em tela e tudo mais, né? Só que eu gosto bastante da maneira como eles utilizam o Caramelo aqui, não para fazer essa parte mais dramática em si, mas para ser esse tom mais leve e a parte dramática ficar mais a cargo ali do Pedro realmente, né? Como eu falei na parte sem spoilers, eu não acho que o filme ele transite tão bem assim entre esses gêneros de comédia e de drama, né? Em alguns momentos, como eu falei, isso vai ficar realmente bem ruim mesmo, vai ficar meio constrangedor, né? Parece que o filme nessas partes de comédia não encontra o tom dele, não encontra ali a maneira de fazer a piada e depois voltar para essa parte dramática, mas quando está com o Caramelo, essa parte é bem feita. E o final desse filme não poderia ser mais apelativo, né? Então nós vamos ver o Pedro que sobrevive à cirurgia no cérebro, né? Ele tem algumas sequelas ali motoras, mas ele consegue sobreviver ainda bem, né? A gente vê ele se casando com a Camila, tendo filhos com a Camila, né? Tendo uma filha ou um filho ali, não me recordo agora, mas ele tem um filho com a Camila, o que é muito fofo, né? Muito romântico ali, o cara que tava... ele mesmo fala, né? Pô, eu tava com 7 dias de vida e agora passou 12 anos, sabe? Quem diria? Pra quem já teve só 7 dias, eu até que tô no lucro. E aí nesses 12 anos a gente vai ver o Caramelo também envelhecendo e a gente vai pra uma cena ali que é a cena definitiva pra você chorar. É a cena pra você se debulhar em lágrimas. Durante todo o filme a gente vê que o Caramelo ele gosta bastante de tubarões, né? Gosta bastante de praia. E aí a gente vê ali ele bem velhinho mesmo ali no colo do Pedro assistindo o programa de tubarões. E aí depois o Pedro leva ele para o mar e a gente vai vendo ali os dois no mar. Pô, essa cena assim é pra você chorar, pra você se debulhar em lágrimas. É a cena final do filme. É a cena ali que você realmente vai falar, pô, esse filme é o filme mais apelativo que eu já vi na minha vida. E por conta do Caramelo estar bem velhinho, a gente sabe que aquele pode ter sido um dos últimos momentos felizes dele, pode ter sido o último ano dele ali, né? Então a gente fica realmente com essa sensação no peito, a gente fica realmente bem emocionado, porque essa parte do filme ele vai falar um pouco mais sobre perdas, né? Não só sobre a perda do Caramelo, que está bem velhinho, a gente sabe que cachorro tem uma vida muito curta, né? Cachorro normalmente sobrevivem por 15 anos, 16 anos, 17 anos, então a gente sabe que o Caramelo ele está nos últimos anos de vida dele, se não o último ano de vida dele. Mas também nós vemos ali ele, né, o Pedro, junto com o Caramelo, indo visitar o túmulo do amigo dele, do Léo. Então a gente vê ali que é realmente isso, né? As pessoas se vão e a gente tem que continuar vivendo, né? Não tem muito o que fazer. Mas essa parte pra mim foi a parte definitiva aí, todo mundo que já perdeu o cachorro sabe que é uma dor indescritível, então essa parte aí do final do filme é uma coisa muito emocionante mesmo, é o momento ali que o filme tem pra ser o mais apelativo possível, porque é o final dele, né? Mas ainda assim, apesar de ser bem apelativa, é uma cena bem tocante, é uma cena que parece ter sido feita por amor, né? Uma cena ali que foi realizada
com carinho, né? Não é uma cena jogada, não é uma cena ali que fez só pra chocar. Parece que tem todo um tato realmente nessa parte do filme, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Você achou essa cena boa? Você não gostou dessa cena? Achou ela só apelativa? Comenta aí, vamos trocar essa ideia maneirinha. Também não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixar o like ajuda bastante também. Me seguir nas outras redes sociais porque lá tem conteúdos curtos. Compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de cinema nacional e gostam do filme Caramelo ou não gostaram de Caramelo. Compartilha aí pra gente trocar essa ideia. Vejam os outros vídeos do canal que tem bastante coisa interessante por lá também. Só agradeço demais a vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!